Você pode, queridos, coloque em pé, abre comigo em Êxodo, capítulo 32, versículo 11. Segundo livro da sua Bíblia, Êxodo 32, no versículo 11. Queremos desejar aos ouvintes da palavra, Rádio Palavra Acústica, a graça e a paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de vocês, com essa palavra juntamente conosco, que Deus alcance as suas necessidades também, nesse momento que vocês estarão ouvindo essa palavra. E aqui diz assim, Êxodo 32, 11, nós vamos ler só até o 19, querido. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão e de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurados, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado dá-la-ei a vossa descendência, para que possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que eu ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou ao pé do monte. Amém. Glória a Deus. Até aqui, palavras do Senhor. Amém, querido. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por essa partícula da tua palavra que o Senhor vai falar conosco aqui no nome do Senhor Jesus. Que o teu Espírito traga aqui todo pensamento cativo à tua palavra, que nós possamos entender o que o Senhor quer falar para nós nessa manhã, e que essa palavra venha realizar um milagre no nosso espírito, que nos fortaleça e que nos alimenta, para que possamos terminar a nossa jornada, a nossa caminhada, para que possamos combater o bom combate da fé, Senhor, que nós possamos terminar como Paulo a nossa carreira e guardar a nossa fé. Amém e glória a Deus. Amém. Essa história aqui, que é um momento em que Moisés é chamado a subir no monte, e ele fica lá 40 dias e 40 noites sem comer. Aí chega o dia dele descer, e ele está descendo, e ele ouve uma grande, um alvoroço lá no arraial, lá embaixo. E o povo devia estar gritando muito, né? Moisés já estava ouvindo, descendo o monte lá de cima, era alto esse monte, ele ouvindo uma gritaria. E quando ele chega lá, ele vê o povo dançando a um bezerro de ouro, que eles diziam assim: foi esse bezerro que nos tirou do Egito. Moisés fica irado, quebra as tábuas, e aí há uma maldição ali, Então nós vemos aqui que erros são cometidos. Tanto Moisés errou, como o povo errou, mas há erros que são cometidos aqui, e nós vamos ver que sempre quando a gente erra, aqui todo mundo erra, amém? Temos bastantes pessoas que erram aqui, glória a Deus. Somos seres humanos, né? Se você falar que não erra, eu acho que você é um anjo, você não devia estar aqui. Todos nós erramos. O pastor nunca erra, o pastor só se engana, tá? Mas vocês erram. Amém?
Mas sempre quando acontece um erro na nossa vida, seja ele pequeno, seja ele grande, seja com poucas consequências e muitas consequências, há um caminho, querido, que Deus nos dá, e glória a Deus que Ele nos dá sempre um caminho de volta, um caminho de restauração. E glória a Deus por isso, amém? Dá para você dar um glória a Deus por isso? Existe um caminho de conserto, existe um caminho de restauração. E eu quero passar aqui, nós vamos nos aprofundar em algumas coisas que aconteceram aqui. Mas nós vamos ver esse caminho de restauração. Então a primeira coisa que há para acontecer uma restauração, diz assim comigo, reconhecer o erro. Aí nós falamos do arrependimento. Eu não sei se nós lemos aqui, não lemos, mas eu quero ler com você. O Êxodo 34:1, um pouco mais para frente. Você fica com ele aberto que nós vamos passando. Então, para a restauração, nós erramos, há um caminho, de arrependimento aqui, mas nós temos que reconhecer o erro. Então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 pedras, aqui é a segunda vez que Moisés vai subir ao monte, Ele subiu 2 vezes, querido. A primeira ele subiu, é Deus que cortou as pedras, é Deus que talhou ali os mandamentos, ele desce, ele se ira, quebra as pedras, agora ele vai subir a segunda vez. Então o que Deus fala para ele? Lavra 2 tábuas de pedras, é até engraçado porque tábuas lembra madeira, mas vamos ficar assim. Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas. O que diz depois da vírgula? Que tu quebraste. O que Deus está falando? Vamos consertar o erro? Quem quebrou a pedra? Eu fiz a pedra. O que você fez com ela, Moisés? Eu mandei você quebrar a pedra? Deus, querido, está escrito no texto que quando Moisés vê o povo dançando a outro Deus, Deus pediu, quebra essas pedras, eu não quero mais dar lei, eu não quero mais dar mandamentos santos para esse povo. Deus disse isso? Não. Moisés foi lá e tomou uma decisão, eu quebro. Aí o que Deus está falando? Tá bom, Moisés, há um caminho de volta, vamos começar tudo de novo? Vamos começar tudo de novo. É isso que sempre o Espírito Santo está dizendo para nós. Nós erramos, às vezes queremos desistir, o Espírito Santo vem para nós e diz, meu querido filho, cabeçudinho, vamos começar tudo de novo. Então, o que Deus está dizendo? Moisés, vamos de novo, vamos subir, só que vamos fazer uma coisa, vamos fazer essas pedras, talha aí a pedra que você quebrou, vamos consertar, vamos redimir esse erro seu. Eu vou dar uma chance para você, mas então, faz a pedra de novo que você quebrou. Então aqui há um reconhecimento de erro, há um arrependimento. A Bíblia diz, arrependei-vos e crede no quê? No Evangelho. Então antes de crer no Evangelho, eu não posso crer se não houver primeiro um arrependimento em mim, e reconhecer que eu sou pecador, que eu estou nas trevas, e eu preciso de um Salvador. Mas precisa haver um arrependimento. Então a vida de ninguém não pode mudar, querido, se não reconhecer erros. Deus fala, Deus não estava com problema, querido, com o pecado de Adão. Você não vê que Deus estava com problema de pecado. Deus estava procurando Adão e perguntando, aonde você está, Adão? Deus não fez pergunta assim, o que você fez, Adão? Primeiro, o que Deus pergunta? Onde você está? Mas aí chega aquele momento em que Deus vai falar com cada um. Chega em Adão e diz, o que você fez, Adão? Eu sempre falo isso, é uma coisa minha, eu creio assim, que acho, é uma coisa minha, não é 100%, mas que se Adão tivesse se jogado ao chão e se arrependido, talvez não tivesse vindo todas as maldições que nós temos hoje na raça humana. Coisa minha, tá? Evangelho segundo o pastor Edson. Porque o que nós vemos ali é Adão jogando a culpa em 2 pessoas, em Deus e em Eva. A mulher que tu criaste, tu é responsável, e a mulher, eu que não sou. Vocês perceberam que é isso aí que acontece ali? E muitas vezes eu olhava e eu achava que era só a Eva que ele estava jogando, mas depois analisando ele também culpou a Deus. A mulher que tu. Quem que pediu para o Senhor fazer uma mulher? Eu pedi, o Senhor que fez. Problema do Senhor. Se o Senhor já fez ela com defeito de fabricação, já veio com esse negócio de querer experimentar tudo que é novo. O
que não pode ver uma novidade, que quer correr, experimentar como é que é esse negócio, como é que é essa roupa, como é que é esse perfume. Amém? Coisas de mulheres. Então, ele culpa Deus e culpa a mulher. Você acha que Deus ia dar, querido? Ele tinha que receber uma disciplina ali, claro. Ele não reconheceu o erro. Aí vai para a mulher. Quem sabe a mulher reconhece o erro? A mulher falou o quê? Serpente. A mulher também se livrou. Você não vê ninguém se arrependendo. Aí vai para a serpente. Quer dizer, serpente não fala nada. A serpente foi a única que ficou quieta. Eu sei que eu sou culpado. Eu sou Satanás. Eu sou diabo. Eu sei fazer essas coisas. E aí vem as maldições. Então, querido, primeira coisa, reconhecer o erro. As pedras que vocês quebraram, vão fazer ela de novo, mas foi você que quebrou. Você reconhece que foi você que quebrou? Reconheço. Você reconhece que foi você que falou o que não devia falar? Você reconhece que foi você que, de repente, causou alguma coisa lá na esposa, no marido, nos filhos? Você reconhece que foi você que não pagou, que foi você que quis dar um calote? Você reconhece? Então, tem muitas coisas para ser consertada. Há um caminho de restauração? Glória a Deus, sim. Temos que começar por arrependimento. Temos que começar, querido, né? E quebrar as tábuas aqui, quando ele quebra as tábuas, a gente entende um princípio espiritual de quebrar mandamentos. Fala do quê? De pecado deliberado. Quando não faço o que Deus pediu. Pecado deliberado, querido, é aquele quando você peca consciente. A palavra está sendo anunciada, você está lendo ela, você está conhecendo. E ela diz, não faça isso. Jesus não diz, aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esse é o que me ama. Aí você vai lá e faz. O que você fez com as tábuas da lei? Você quebrou ela. Você fez o que não era para fazer ou não fez o que era para fazer. Naquela hora, naquele momento a gente está como Moisés, quebrando. Então eu sou responsável pelas minhas escolhas. Olhe para o teu irmão e prega para ele, diz, você é responsável pelas suas escolhas. Viu, irmã? Você é responsável pelas suas escolhas. A gente não é obrigado a escolher, a gente tem opções na nossa vida, nós temos o livre-arbítrio. Só que quando você escolhe, você tem milhares de sacos de sementes dia a dia na tua vida. Você escolhe a semente que você quer lançar na terra, mas aquela que você escolheu é o que você vai colher. Por exemplo, José na casa de Potifar. Pensa num José que estava passando uma tribulação terrível. A mulher todo dia do Potifar ia lá e aí... e ficava lá querendo alguma coisa com ele. Você vai deitar comigo? Jamais farei isso contra Deus e contra o meu Senhor. E tal, e tal. Se você não fizer... Querido, ele tinha posição. Não vou quebrar as tábuas da lei. Não vou quebrar os mandamentos. Ele estava longe da sua terra, longe da sua parentela. Ninguém conhecia ele. Ele estava como escravo. Ele podia dizer, bom, num lugar desse, rapaz... o que eu estou fazendo? Vou perder tempo? Porque santidade é no meio do seu povo, é onde não está o seu povo, em tudo quanto é lugar nós temos que ser santos. Você sabe que final de ano tem muito crente que cai no pecado, porque ele vai para a praia, ele vai para onde ele some, ele sai do meio do ambiente dele, ele fala, puxa, aqui que eu vou tomar umas, aqui eu vou aproveitar, dar uma... Você é santo aqui, você é santo lá, você é santo em todos os lugares. Daniel foi levado como escravo, né? Para ser levado e servir no palácio, lá na Babilônia. Lá mudaram o nome dele. Lá ele estava numa cultura diferente, com língua diferente, com nome diferente, tudo diferente. Ele diz, mas não vou me contaminar com as iguarias do rei. Não vou quebrar as pedras, as tábuas dos mandamentos. Amém? Nós devemos nos guardar, querido. Eu sou santo na igreja, eu sou santo no portão da igreja, eu sou santo na rua, eu sou santo em casa, eu sou santo em tudo quanto é lugar. Eu não posso quebrar as tábuas, porque eu estou vendo aqui que Moisés quebrou e Deus não esquece não, querido.
Você quebrou, vamos voltar lá, vamos fazer de novo. Jesus diz o que para uma das igrejas lá de Apocalipse, né? Volta lá, eu não esqueci não, mas vamos voltar. Senhor, não tem como deixar isso para lá e vamos continuar. Não, eu perdoo, mas vamos voltar lá e começar tudo de novo. Vê onde você caiu, se arrepende. Volta às primeiras obras e vamos começar de novo. Mas eu estou com você, vamos junto. Porque Deus está junto, querido. Deus está junto. Quando a gente erra, Deus está junto com a gente. Você sabia? Quando a gente erra, Deus está junto com a gente. Ele não está errando, mas Ele está junto ali com a gente. Mas na hora da restauração, Ele diz, então, vamos lá agora. Eu estou com você, continuo com você, vamos embora. Vamos nos arrepender. Amém? Glória a Deus. Então, depois que Moisés, ele assume que foi ele que quebrou as tábuas, vem o próximo passo. Então, primeiro, é arrepender-se, é reconhecer o erro. Depois, diz assim comigo, aceitar as consequências. Qual que foi a consequência para Moisés? Você vai subir de novo, você vai ficar mais 40 dias e 40 noites comigo de novo, sem comer e sem beber e ouvir tudo de novo. Deus foi falar tudo de novo para ele. Senhor, mas não tem como fazer uma recuperação? Como é que fala hoje? Na minha época era recuperação na escola, é só a matéria lá, fica de DP, não tem como fazer. Não. Vamos começar tudo de novo. Esquece a primeira vez, vamos fazer a segunda tudo de novo. Querido, com Deus é assim. Não existe jeitinho brasileiro para passar ali na prova. Repetiu a prova? Amém, querido. Vamos fazer ela tudo de novo. Ai, Senhor, mas eu vou ter que voltar lá em janeiro, fevereiro, março, abril e ver todas as matérias que eu já vi. Você vai ver todas as matérias que você já viu. Eu quero que você chegue no fim do ano e eu falo para você, ó, aprovado, pode ir para o próximo passo. Então, uma coisa que a gente tem que entender, eu me arrependo, eu entendo os erros que eu fiz, eu reconheço eles, mas agora vem a hora das consequências. Davi pecou, adulterou com Batseba, ele assassinou Urias, o marido da Batseba, e ficou tudo quietinho, tudo bonitinho, ninguém sabia de nada, só ele e o capitão, não me lembro se era Jonadab, eu não lembro qual era o capitão do exército, tudo bonitinho, e vamos continuando a vida, pá. De repente Natan aparece lá, e Natan fala para ele, foi você que matou a ovelha. Aí quando descobre, ele fala, puxa, o profeta, e agora? Agora, eu me arrependo, eu peço perdão, não retires de mim o seu espírito. Amém, eu não retiro o meu espírito de você, está de volta, eu estou vendo que você tem um coração mole, um coração que se arrepende. Você foi muito mais cabeçudo que Saul não cometeu coisas terríveis como você cometeu, mas você tem uma coisa que Saul não tinha, você tem um coração que a hora que bate na lata, você reconhece, você se arrepende. Então, meu espírito está de volta. Mas, até aí, ele estava todo feliz, porque o Natan disse que Deus tinha arrependido, ele achou que ia ficar por isso. Mas aí Deus falou o quê? Vírgula, mas a espada não se afastará. Você matou Urias, assassinou ele, botando ele na frente da batalha, quantos amonitas? Aí ele diz, a espada dos amonitas nunca mais se apartará da sua família. O que você fez às escondidas com Batseba, farão com as suas concubinas ao ar livre. Foi isso que aconteceu quando Absalão tomou o trono do pai. Olha, uma traição também. Então, é assim, querido, às vezes vem as consequências na nossa vida. A pessoa rouba, tá? Ela roubou lá e vai para a cadeia. Na cadeia vem um pastor lá um dia de um culto, e ele aceita Jesus e glória a Deus, ele corre lá eu preciso ir para o juiz porque Deus já me perdoou e agora eu preciso sair da cadeia. Ele falou, não, rapaz, você tem que cumprir tantos anos. Você entendeu, querido? Consequências. Por isso vamos pensar assim, nós igreja. Pensa 1 milhão de vezes para tomar uma decisão e fazê-la, porque depois, se você fez, se errar, tem consequências. Tem ou não tem, querido? Tem ou não tem? Tem consequências. Só que tem uma coisa gostosa quando eu falo de consequências, não vamos ficar tristes, né? Só que tem as coisas boas.
Toda vez que eu faço uma coisa boa, também tem consequência. Quando você ajuda, quando você abençoa, quando você exerce misericórdia, tudo, querido, você faz, tem consequência. Então é melhor a gente ficar com essas coisas. Por isso que Deus diz assim lá para eles, né, para esse povo: ponha diante de vocês vida e morte, bênção e maldição. Escolhe o que vocês querem. Ó, melhor bênção, hein? Tá, eu falei para vocês lá, ó, planta e colhe, empresta e não toma emprestado. Então é melhor vocês andar por lá. Então Deus coloca diante de nós. Então vem as consequências. Ó, Paulo, querido, você imagina, Jesus é um Jesus ciumento, sim ou não? Ele ama a sua noiva. A Bíblia diz que o Espírito arde em ciúmes por nós. Aí aparece um engraçadinho chamado Saulo lá, batendo na noiva, matando membros da noiva, tirando pais e mães dos seus filhos e prendendo, repartindo famílias. Foi lá e viu ser apedrejado Estevão, um homem santo, cheio do Espírito, e diz: é isso aí, está tudo certo, eu estou consentindo aqui, eu sou testemunha. Aí ele estava indo para Damasco. Jesus aparece para ele: quem és tu, Senhor? E pá, ele já entende que Jesus realmente era o Senhor e era o Salvador, como os crentes diziam. Ele é levado para Damasco. E Deus fala para Ananias, um dos seus servos lá, diz: vai lá orar para Saulo. Ô Senhor, orar para aquele homem, ele anda matando tudo. Não, vai lá para ele. Aí o que Deus diz para Ananias? Olha a primeira profecia que Paulo recebe: eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Teve consequências ou não teve? Sabe o que Paulo era? Um cara que tinha um para-raio na cabeça, tudo que era ruim, caía nele. Era traição daqui, é apedrejamento dali, ir para a cadeia aqui. Teve consequências. Foi um grande homem de Deus. Então só estou trazendo tudo isso para a gente entender. Eu reconheço os meus pecados, os meus erros, isso é ótimo, vamos para a restauração. Mas nunca posso esquecer, eu tenho que pensar muitas vezes, quando eu vou tomar uma decisão, se não vai trazer consequência. E quando você não tem certeza do que você vai fazer, olha, se você tem certeza, faça. Se não tem certeza, o que você faz? Espera no Senhor. Não vai fazendo como Saul: Samuel não vem, e preciso sacrificar, e Samuel já faz 7 dias, os filisteus estão ali, nós precisamos de um sacrifício para ir para a guerra, deixa que eu mesmo faço. Samuel não veio, fica esperando, uma hora ele aparece. A gente tem que saber esperar no Senhor. Você está entendendo, querido? Então, a disciplina, na realidade, ela nunca será uma punição, mas ela é uma restauração. Toda vez que o Senhor disciplina, é porque Ele quer restaurar. O Mateus 18,15 diz assim: se teu irmão pecar contra ti, não é o irmão que tem que te procurar. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo. Arguí-lo é discipliná-lo, falar com ele, corrigi-lo, entre ti e ele só. E aí a palavra diz assim, disciplina é restauração. Se ele ouvir, restauração, ganhasse o teu irmão. Então toda disciplina, tudo aquilo que a gente tenta consertar, disciplina é bênção, é restauração. Para mim, para você, para a igreja de Cristo. A Bíblia diz em Hebreus que o filho bastardo é que não gosta de ser disciplinado. Eu preciso ser disciplinado, você precisa ser disciplinado. Nós precisamos ser disciplinados. Você está entendendo, querido? Aí passa para o próximo passo. Reconheço o erro, aí eu aceito as consequências, mas aí vem a parte da restituição e da restauração. Então, Moisés, você quebrou, você vai restaurar. Quebrou as 2 pedras, agora você vai lavrar as 2 pedras. A primeira vez eu lavrei, agora quem lavra é você vai restituir. E é engraçado que Deus diz assim para ele: você vai lavrar as pedras e eu escrevo. Aí ele subiu no monte, ficou aquele tempo todo, na hora de escrever Deus disse assim, faz o seguinte, você escreve. Deus mudou de ideia lá em cima. Acho que Deus falou, não, esse cara, ele vai ter que restaurar até o que ele vai escrever agora. Vai lá, Moisés, eu vou ditando para você, querido. Eu não sei como Moisés escreveu.
em pedra. Não sei se você já tentou escrever em pedra aqui. Alguém já tentou escrever em pedra? Deve ter sido muito difícil para ele. Mas, querido, Deus estava dando uma chance para ele. Agora ele está restaurando aquilo que ele quebrou. Por isso que é importante nós termos um coração assim, querido, em tudo. Não é só financeiro, não é só... Tem que ser espiritual, emocional, tudo. Quando a gente causa um dano, a gente tem que tentar restaurar aquilo e redimir. Sim ou não? Se você causou um dano para o seu patrão, o que é o certo você fazer? Restaurar. Você causou um dano emocional para alguém, o que você tem que fazer? Restaurar. A gente tem que começar a entender esse princípio da restauração. Não podemos pular ele, nem com Deus e nem com as pessoas. Ó Senhor, eu fiz isso e aquilo, eu me arrependo. Eu reconheço meus erros, mas eu quero restaurar isso. Eu causei um prejuízo, eu quero restaurar. Ou na pior das hipóteses, ir lá e pedir perdão e dizer a situação que eu estou e que essa pessoa me entenda. Isso é restauração. Porque não existe tapetes espirituais, onde você faz alguma coisa e varre por baixo e está tudo certo. Não, querido, as coisas têm que ser restauradas. Tem ou não tem? Glória a Deus. Aí Deus vai lá com aquele homem. Jesus vai lá. Zaqueu está na árvore. Pensa num cara que dava prejuízo para o pessoal. Ele chegava nas vilas, ele ia recebendo os impostos. Ele era cobrador de impostos, ele era um publicano. E com certeza, quantas vezes ele diz: me dá mais tanto aí, cara. Não, mas eu não quero saber, eu quero mais tanto aí, senão eu te denuncio, pessoal, pá. Pensa num cara que a hora que ele olha nos olhos de Jesus, pá no espírito dele. Ele falou, ele desce da árvore, ele diz, Senhor, o Senhor não perguntou nada para ele, mas ele já desce, se defraudei alguém, vou restituir 4 vezes. Esse se, é claro, eu defraudei. Aí Jesus falou o que para ele depois? Hoje entrou salvação na sua casa. Tem restauração? Tem salvação também. Arrependimento, mas não pode deixar de ter essa redenção, o redimir, o restaurar. Se defraudei alguém. Querido, se os nossos políticos se convertessem, todos eles, a maioria que está aí, e falar, eu vou restituir 4 vezes para a nação, nosso Brasil ia ficar, ia emprestar até para os Estados Unidos. Tanta gente roubando, tanta gente fazendo injustiça. Não é? Você vai para a caverna de Adulão, querido, e ali nós vemos só problemáticos, só pessoas que não prestavam, só endividados. Davi faz uma coisa tão legal ali. Ele recebe essas pessoas para andar com ele. E de um exército problemático, cheio de gente com problemas, cheio de gente que talvez tivesse início de depressão, pessoas cheias de toques, tudo cheio de problema. A Bíblia diz que se tornou o exército mais poderoso de Israel com Davi. Isso é restauração. O que é a igreja, querido? Caverna de Adulão. Nós vamos mudar o nome da nossa igreja, Igreja Evangélica Caverna de Adulão. Só tem gente com problema, só tem gente precisando de cura. Jesus diz, eu vim pros doentes. O são não precisa de médico, mas quando ele diz o são não precisa de médico, não é que... E se Jesus perguntasse, quem aqui é são? Não ia ter ninguém, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Então eu vejo assim, aqui, uma restauração. Um exército problemático que se torna um exército poderoso. Aí Neemias está lá tentando reconstruir os muros de Jerusalém, quando ele volta, né? Eles voltam do cativeiro. E o inimigo diz assim, ei, vocês vão colocar essas pedras queimadas de volta. Querida, a pedra era queimada, mas Neemias está dizendo, mas essa pedra vai ser colocada de volta, ela vai servir de bênção de novo. Ei rapaz, você fez tanta coisa, você não merece nem voltar para a igreja. Você adulterou, some rapaz, aqui é lugar de santo. Não, Jesus diz assim, essas pedras queimadas vão ser colocadas no muro, e vão edificar a minha igreja.
Esse povo que é louco, esse povo que todo mundo diz não dá certo, é esse que eu quero trabalhar. Essas pedras queimadas. Isso fala do quê? Restauração. Ó, diz assim comigo: Deus nunca perde. Ó, querido, Deus não deixa barato as coisas. Adão fez burrada. Ele diz: eu mando o último Adão, meu filho. Jesus, o último Adão, 1 Coríntios 15, se não me falha a memória, vai falar disso. Ele conserta tudo. O segundo homem, o Adão da cruz. Aquele primeiro Adão não fez o que precisava fazer, eu faço. E ele veio e consertou. Aí Deus tem um chamado para Sansão. Que chamado lindo. Esse menino vai, né? O propósito de Deus é o quê? Esse menino que eu estou levantando, Sansão, ele vai acabar com os filisteus. Aí cresce Sansão, o cabelão, né? Com a cabeleira, a força dele estava no cabelo e tal. E Sansão pisa na bola, a gente sabe da história. E ele peca aqui, ele peca ali, ele vai com uma prostituta em Gaza, ele se engrasca com a mulher dos filisteus, depois a última é a Dalila. O problema dele era a mulher, toda mulher que não servia. Aí você fala: Deus perdeu, o propósito de Deus às vezes são frustrados. Ó, querido, que é frustrados, ele pagou o preço, nós estamos falando de consequências. Vazaram os olhos dele, porque ele encontrou o segredo e rapou a cabeça. Prenderam eles, vazaram os olhos dele, levaram ele para lá. Aí o povo estava tudo lá dizendo: o nosso Dagon, com ele não tem jeito, cara. Quando ele fala que vai, vai mesmo. Que Deus Jeová deles. Aí o rapaz que tinha força. Aí Deus falou assim: espera, senta e espera. Aí os cabelinhos foram crescendo de Sansão, ele lá virando moinho todo dia. Sansão, é as consequências, mas vamos lá que ainda eu vou te usar. E ele lá virando moinho, chega um dia, aí eles vão fazer uma festa, em louvor a Dagon. E estavam num lugar reunidos muito grande, um templo enorme, um lugar de festa enorme, encheu de filisteu. E diz assim: vem mais, vai juntando, tudo num lugar só. Aí fala para um mocinho lá, um menino lá, fala: vai buscar lá o Sansão para a gente se alegrar com ele, vamos tirar sarro. Aí botou ele lá, e todo mundo tirando sarro: cadê seu Deus? Cadê Jeová? Eu lembro disso da cruz, né? Todo mundo dizendo para Jesus: cadê? Desce daí, se é salvador ou não é? Salvou os outros, não pode salvar você. E vamos lá. E Deus gosta dessas coisas, querido. Deus diz assim: fala mais. Por isso, querido, quando alguém falar de alguma coisa de você, não se ofenda, deixa que fala. Não vai, muitas vezes é besteira a gente querer ter, deixa que fala. Porque o vizinho falou, é porque não sei quem, porque meu primo, deixa que fala, viva sua vida com Deus. Aí estava lá Sansão, ó a restauração do propósito. Deus, ele disse para o moço: dá para você colocar minhas mãos aí na coluna para mim me segurar? Rapaz, eu estou sem equilíbrio, eu sou cego, né? Vazaram os meus olhos. Dá, pum, botou as mãos lá. As duas colunas principais. Aí ele diz assim: Senhor, me dá força mais uma vez só, para mim me vingar, nem se for por um dos meus olhos, e que morra eu com todos esses filisteus. Eu sei que eu errei, eu vou pagar o preço. E empurrou. E morreu mais filisteus naquele dia do que em toda a vida que ele havia matado. Deus cumpriu ou não cumpriu o seu propósito? Deus restaura os propósitos. Por isso que eu falo: Deus nunca perde. Todo mundo tirando sarro de Jesus. E ao terceiro dia, o que acontece? O mestre levanta, ressurrecta. Todo mundo dizendo para a igreja: ei, cadê o Jesus e vocês que não vêm? Falou que ia voltar faz tempo, faz 2000 anos. Cadê a volta de Jesus? Cadê? Querido, Deus não deixa de fazer o que Ele falou que vai fazer. Amém. Glória a Deus. Então há esse momento de restauração. Salmo 37, 23 diz assim, olha lá, presta atenção: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Aí o 24 vai dizer assim: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. A Bíblia não está dizendo que o tempo todo Deus está segurando na mão. Mas a pessoa faz alguma coisa que quer fazer, cai, mas Deus está lá com a mão junto. Ele não diz que segura para não cair, mas Ele diz que a hora que cai, restauração. Vamos de novo, filho, eu vou te levantar. Você não devia ter feito isso, aprendeu? Vamos junto de novo. Se cair, o Senhor
o segura pela mão. Não fica prostrado. A gente deve ficar prostrado só diante dos pés do Senhor Jesus. Mas do resto, nós sempre pediremos ao Senhor: restaura o propósito em mim, me levanta de novo, Senhor. Amém? Quantas vezes nós já não fizemos esse tipo de oração? Oh, meu Pai, me perdoa, de novo, vamos lá? Oh, Senhor, vamos de novo. O Senhor diz: eu estou contigo. Por isso que tem uma palavra muito conhecida de Isaías: eis que tomo pela mão, te seguro pela mão direita, tu és meu. Se andares pelas águas, não te submergirá, nem o fogo arderá em ti. Ó, estou com você. Estou com você. Muitas vezes você que não está comigo, mas eu estou contigo. E não é nem você que segura na mão, é eu que seguro na sua. Porque se for depender de você segurar na minha, você não tem força muitas vezes, não, querido. Você sabe quando uma pessoa está num penhasco, de repente está caindo, alguém segura? É mais a força de quem está segurando que vai salvar do que a pessoa que está lá. A pessoa que está lá daqui a pouco já não tem mais nem o que fazer. Mas a pessoa que está aqui, ela levanta e puxa. É Deus que segura a gente. Glória a Deus. Então, depois de restaurar, querido, com certeza, você também vai virar, sabe o que? Um restaurador. A Bíblia vai dizer, lá em Romanos, se não me falha a memória, ó, assim como em Jesus vocês foram reconciliados, agora vocês também têm um ministério de reconciliação. Foram reconciliados? São reconciliadores. Você foi curado numa área da tua vida muito difícil, agora você vai curar as dos outros. Passou por um período terrível na sua vida de luta, seja ela financeira, espiritual, agora você vai também restaurar os outros nessas áreas. Teve uma mulher uma vez que ela passou 10 anos sendo cabeça de centro. Ela comandava todo o centro. E depois o Senhor lá na frente, ela tem um encontro com Jesus e Jesus a salva. E aí a questão que ela sempre tinha no coração, ela brigava com Deus: por que o Senhor deixou 10 anos lá? Um dia Deus respondeu: porque é nessa área que eu vou te usar daqui para frente. Você precisava ter muita experiência, saber o que é aquilo lá. Agora eu vou te usar nessa área. Ô querido, quem que tem uma força poderosa para trabalhar na área de prostituição? Normalmente será, não que seja só, quem já passou por lá. Estou certo ou estou errado? Quem já passou por lá, quando ela se converte, diz: deixa comigo, que eu entendo daquela vida lá. Ó, a pessoa é um traficante, vivia no meio desse povo, sabe a linguagem, sabe o coração, sabe tudo o jeito dele. Quem que Deus vai escolher para restaurar outros traficantes? O cara sabe a linguagem, ele chega lá, e aí, mano, o negócio é o seguinte, a parada é o seguinte: eu vim trazer uma boa nova para vocês aí, cara. Para que esse negócio de papapá e tio Jesus. Ele chega lá, querido, ele conhece o ambiente. Aí vai eu lá e você. Vai eu e você lá. Vai eu e você lá. Você entendeu a área que Deus, muitas vezes a gente passa, Deus vai usar para a gente restaurar os outros. Então, muitas vezes essa luta que você está tendo, que às vezes dura um tempo, você fala: ai Senhor, quando vai passar? Diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito nisso. Se eu estou orando e a coisa não passa, eu sei que o Senhor tem um propósito. Me usa lá na frente que eu quero restaurar pessoas nessas áreas. Glória a Deus. Quando eu fui, um dos anos que nós fomos lá em Itajaí, nós fizemos um curso de libertação lá. Eu fiquei impactado com o testemunho de uma mulher lá. Inclusive ela trabalha na Jocum, né, Jovens com Missão. Querido, pensa num testemunho que dá nó na cabeça de todo mundo. Ela foi abusada a infância e a adolescência toda pelo pai e pelo tio. Pelo pai e pelo tio, pelo pai e pelo tio. Aí um dia ela se converte. E ela tinha sempre essa questão na cabeça: Senhor, onde o Senhor estava? Aonde o Senhor estava? Hoje, querido, ela trabalha nessa área. O que ela dá de atendimento para pessoas abusadas? E outra, ela, olha que testemunho lindo. No final da vida do pai, o pai na cama, quem que cuidou do pai? A filha abusada. Os outros não, mas a filha abusada estava lá. E diz assim para o pai: pai, o pai chorava na cama: eu te perdoo. O senhor não sabia o que estava fazendo.
E ele chorava, e ele chorava. E ela apresentou Jesus para ele, e ele dizia: eu aceito esse Salvador. E ele morreu e foi para a glória. É isso que eu acho lindo nas coisas de Deus. A restauração. O diabo, querido, quer derrubar, o diabo quer queimar, o diabo quer extinguir. Mas nós, o povo de Deus, fomos chamados para restaurar as coisas que estão caídas, para reconstruir os muros que estão derrubados. Fomos chamados para isso. Amém, querido? Para apontar e condenar, tem um monte de gente, mas tem poucos que dizem: eu estou aqui disposto para ser um restaurador dessa geração. Vou restaurar os jovens, as crianças, vou restaurar. Eu quero ajudar na restauração, e Deus vai te usar, querido. Deus vai te usar, se já não estiver te usando. Glória a Deus, querido. Oh, que coisa boa. Estamos acabando. Acabando a primeira parte, que agora tem a segunda. Oh, querido, que gostoso que é a palavra, né? A gente aprende tanta coisa nela. Eu fico maravilhado, porque às vezes você conhecer a história bíblica é uma coisa, a história panorâmica. Ah, Moisés subiu, Moisés desceu, Moisés quebrou a pá. Amém, está tudo aí, glória a Deus. Mas quantos princípios da Bíblia a gente pode tirar em todas as histórias da Bíblia? Não é só história. Você vai lendo, querido, para e medita. A gente tem que perder essa mania de ler, só. Lê. Acabou de ler o livro de Ruth, para e medita. O que o Senhor está querendo falar para mim? O Espírito Santo vai dizer: então abre os ouvidos que eu começo a falar, e Ele vai falar para você. Ontem eu estava na escola bíblica, né? Até lembramos, não sei quem que lembrou disso. Até aquele santista de Daniel, eu esqueci o nome dele. Cara, a solução para os foguetes não explodir mais como explodiu lá, estava na Bíblia. Você acredita nisso? Que ele foi orar a Deus, porque o ateu o desafiou lá e diz assim: cadê seu Deus? Se o seu Deus der uma solução para isso, eu entrego minha vida para ele. Nós queremos saber por que o foguete explodiu. Ah, então tá. Aí ele foi lá e Deus diz assim: abre lá em Êxodo tal, onde fala dos perfumes lá. E aí Deus diz: é esse material que vai fazer, é esse óleo, esse perfume dessa árvore, esse óleo aí que vai fazer com que não exploda mais. Olha lá o negócio lá que travou, que eu não lembro como é que chama mais. Aí manda o avião lá buscar atrás, foi para Israel e em 6 horas acho que trouxe. Ele bota o negócio lá, bota na centrífuga e joga força centrífuga, e nada de travar, mas eu esqueci o nome lá, o negócio lá. Aí o cara foi lá chorando para ele e diz: eu quero esse Deus seu. Está tudo na Bíblia, querido. Amém? Diz para quem está do teu lado: tudo que você precisa está na Bíblia. Tudo que você precisa está na Bíblia. Tudo que você precisa está na Bíblia. Nós não precisamos de dinheiro mais do que nós precisamos da Bíblia. E Bíblia é Jesus, Bíblia é o verbo. Você precisa de dinheiro ou você precisa de Jesus? Jesus. Você precisa de cura ou você precisa de Jesus? Jesus. Porque Ele é a cura, Ele é a provisão. Ele é Jeová Rafá, Ele é Jeová Nissi, Ele é Jeová Tsidiquino, Ele é justiça, Ele é bandeira, Ele é tudo para nós. E Ele está aqui, escondido entre as linhas. Glória a Deus. Querido, quando anunciamos a palavra, eu quero falar sobre esse último tópico agora, que é anunciar a palavra. Então reconhecemos o erro, aceitamos as consequências, fazemos restauração daquilo que nós fizemos errado, vamos consertar, e por último, anunciar a palavra. Êxodo 34 para a gente encerrar. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falá-lo, removia o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel, olha lá, tudo o que tinha sido ordenado. A primeira vez então, ele não disse nada quando desceu, ele apenas se irou e quebrou a pedra. Mas agora, ele disse para eles tudo que eles precisavam ouvir. Uma outra coisa que Deus precisa que a gente faça, querido, é falar tudo, é profetizar, é anunciar. Isso está no pacote. Quando anunciamos a palavra e profetizamos, um exército vai surgir. Porque a igreja ela não é só noiva, a igreja também é um exército. Aí o Espírito de Deus diz ao profeta Ezequiel: o que você vê nesse vale? Vejo vales de ossos secos. E esses ossos podem voltar a reviver? Senhor, tu sabes. Então,
profetiza aí. Eu poderia falar, mas você é meu servo, eu quero que você profetiza, e eu vou honrar o que você vai falar. Vai profetizando, ossos se juntam com os ossos, cada coisa no seu lugar, olha, ajustamento. E vai, nervos, tendões, músculo, e vai pele. Está tudo formado, mas ainda não é exército. O que falta? O Espírito dos quatro ventos sopra nesse vale e levanta aí um povo. E aí se levanta um povo poderoso. O que nós temos que começar a fazer, querido? Eu sei a palavra, mas eu tenho que falar a palavra, eu tenho que profetizar a palavra. Eu diz que tudo posso, nós vamos poder, nós vamos vencer. A Bíblia diz: os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Nós vamos reinar, querido. Essa situação não pode nos dominar. É nós que vamos dominar o reino das trevas. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é uma porta, é as portas. Porque volta e meia surge uma para tentar barrar a gente, e nós passamos por cima. Porque eu profetizo, a palavra de Deus diz, e eu tomo posse daquilo que é meu. Não tem jeito, tem jeito. Seja lá o que for, vamos profetizar. Nós temos que ser um povo da palavra. Moisés foi lá e anunciou tudo ao povo. O que ele estava fazendo com isso, querido? Aquele povo recebendo aquela palavra, ia fazer o que Deus falou para Moisés. E aquele povo fazendo o que Deus falou através de Moisés, eles iam ser abençoados. E um grande exército ia surgir ali, como surgiu, porque entrou depois em Canaã, e foi um exército que entrou lá de povos abençoados e vitoriosos. Glória a Deus. Palavra não é para guardar, palavra ela tem que ser falada, ela tem que ser anunciada. E nós vamos profetizar segundo os oráculos do Senhor. Tudo que vamos falar, falaremos segundo os oráculos do Senhor. Glória a Deus, querido. Amém. Então Deus quer que anunciemos, que profetizemos, porque Deus vai levantar nesse lugar, nessa cidade, nessa nação, uma igreja restaurada, uma igreja forte, uma igreja viva. Paulo, ele diz assim: olha, eu prego o evangelho, mas não é só evangelho, não. Eu tenho evangelho, mas tem coisas acontecendo. Deus está me usando. Então nós precisamos acordar para essas coisas nesses dias. Deus tem que fazer, querido. Ele quer fazer através de nós. Temos as tábuas na nossa mão, vamos anunciar. Temos as tábuas no nosso coração, na nossa mente, na nossa memória. Vamos falar. Vamos destruir todas as fortalezas e sofismas. Amém? Falar, falar e falar a palavra de Deus. Glória a Deus. Para concluir, eu quero dar um detalhe aqui. Que na primeira vez, o rosto de Moisés não brilhou. Que interessante. Mas ele não tinha ficado 40 dias e 40 noites, e Deus também não estava com ele na primeira vez? E por que só na segunda que brilha? Por que só na segunda vez brilhou? É uma coisa para a gente perguntar. Não sei se você já parou para pensar nisso. Porque eu entendo assim, era para ter brilhado na primeira. Por que só brilhou na segunda? Porque a primeira vez ele não tinha um coração certo, querido. Ele quis até corrigir Deus. Ele quis colocar Deus no trilho e no prumo. Espera aí, Senhor. O Senhor está errando, é assim, assim, assado. Não faça isso, tá. Querido, você viu que antes de descer do monte, Deus só experimentou Moisés. Claro que Deus não erra, querido. Você acha que Deus fala besteira? Deus vai falar uma coisa, alguém tem que corrigir ele. Quem somos nós para corrigir Deus? Deus estava testando Moisés, Deus estava passando ali, né, o coração de Moisés na balança, estava, né? Aí Deus fala: eu vou destruir esse povo. O que Moisés fala? Não, vai destruir não, Senhor. Pera, eu vou ensinar o Senhor, senta aí, peraí, 40 dias, ainda bem que eu fui colocado aqui para te corrigir. Rapaz, se eu não estou aqui, você ia fazer uma besteira. Não faz isso, e pá. Aí ele desce, ele quebra as tábuas e se ira com o povo. Mas cadê o cara que não queria que... Agora quebra as palavras, manda matar todo mundo que estava adorando. Por que ele não amou esse povo que estava adorando? Dizer: vem aqui, idólatras, eu vou corrigir vocês, eu quero derramar misericórdia para vocês. Vocês erraram, não tem problema, vamos começar de novo. Não, mata todo mundo que adorou, mata todo mundo que fez. Sabe o que é, querido? Às vezes a gente conhece Deus, a gente acha que conhece Deus, mas a gente não conhece o coração de Deus.
A gente não conhece a bondade de Deus. A gente não conhece nem a glória de Deus. A gente às vezes conhece só em letras, mas a gente não conhece com o coração. Nosso coração não toca a bondade de Deus. Nosso coração não é influenciado nem pela bondade e pela misericórdia de Deus. E a primeira vez, Moisés não tinha isso, porque se ele tivesse, ele não quebrava as tábuas. Que Deus fez, não era dele, era de Deus. Como que você vai quebrar uma coisa que Deus fez? Ali estava a salvação de todo mundo. Como que você faz isso? E aí tem uma passagem, só para, é o último mesmo que nós vamos ler, Êxodo 33, 19, só um pedacinho, que diz assim: respondeu-lhe, isso aqui entre a primeira e a segunda vez, farei passar toda a minha bondade diante de ti. Rapaz, você não conhece a minha bondade, você vai precisar conhecer agora. Farei passar diante de ti toda a minha bondade. Você vai ver como eu sou bom. Você achou que eu ia destruir? Ó, você vai ver o quanto que eu sou bom. Ah, Senhor, eu quero a glória. Eu vou mostrar um pedaço da glória para você. Você vai ficar lá na penha. Eu vou mostrar a glória. Porque agora você está entendendo. Você vai experimentar da minha bondade. Aí quando ele sobe a segunda vez, ele desceu e ele nem sabia. O seu rosto brilhava. Brilhava, brilhava, que o seu rosto brilhava. Foi lá no cume do Monte Sinai que o nosso Deus com Moisés falava. Oxe, essa é antiga. Brilhava. E ele não sabia. Sabe por que os nossos rostos não brilham, querido? Porque a gente não conhece a bondade e misericórdia de Deus. Muitas vezes a gente conhece a ira, a gente conhece os juízos de Deus, mas a gente precisa equilibrar. A gente tem que conhecer a bondade. A gente tem que ter bondade para oferecer para os outros. Misericórdia para oferecer para os outros. Restauração para oferecer para os outros. Tábuas da lei para oferecer para os outros. Evangelho para oferecer para os outros. E aí o nosso rosto vai brilhar. Aonde quer que estejamos, seremos bondosos. Seremos pessoas que estaremos anunciando as bênçãos de Deus. As vitórias de Deus. A salvação de Deus. Um recomeço de uma restauração de Deus. Você sabe que hoje, querido, quem é mais andado vai entender o que eu vou falar. Tem mais gente para ser curado do que gente para ser salvo. Fizeram, alguns anos atrás, já faz um tempinho, que diz que tem mais gente desviada, ou gente que passou pela igreja e voltou para o mundo, do que gente para ser salvo no Brasil. Então, eu acho assim, é muito importante não só o ministério do resgate para salvar, mas a gente tem muitas feridas para curar. Agora, como eu vou curar feridas se eu também tenho? Então, o que a gente tem que fazer? Essa palavra para todos nós essa manhã. Vamos pedir restauração do Senhor. Vamos conhecer a bondade dEle. Senhor, é aquela parábola do... né? Quem é o mais próximo de ti? Não sei se era esse o título lá, né? Aí, não sei se era esse. Mas é quando Jesus disse assim para os fariseus que estavam lá. Olha, um homem devia 10 mil denários. Ele diz, não tem como pagar. Aí o rei ficou, né? Ele ia ter que ser preso. Não, então tudo bem, eu perdoo sua dívida. Aí esse cara que devia 10 mil, eu estou chutando o valor porque eu não lembro lá, viu, querido? Aí ele encontrou um que devia 500. Ai, que pouquinho. Paga esses 500 para mim. Eu não tenho como pagar. Então manda prender. E prendê-lo ele. E isso foi cair no coração do Senhor, do rei. Ele chamou o cara de volta. Vem aqui, eu perdoei 10 mil de você, e você não conseguiu perdoar 500 do outro? Então, querido, muitas vezes para nós, Senhor, tenha misericórdia de mim, tudo de bom para mim, que não caia nenhum juízo sobre mim, que eu seja uma bênção. Me perdoa, Senhor, errei de novo, me perdoa, Senhor, quebrei as tábuas, me perdoa. E o Senhor perdoa. Aí acontece alguma coisa, em qualquer coisa com outras pessoas, seja irmãos ou não seja irmão, seja um amigo de trabalho, e a gente vai lá, Senhor, que o Senhor pese a mão, que o Senhor destrua a casa dele, que o Senhor destrua o casamento dele. Aí a gente quer que o nosso rosto brilhe. Quando vai brilhar? Nunca. O Senhor quer bondade e misericórdia nossa, querido. Amém? Vamos passar a régua? Só recapitulando então: arrependimento, reconhecer o erro, aceitar as consequências. Nós fizemos, nós assumimos o que vai acontecer.
fazer restauração, restituição, tudo que fizemos de errado, na medida do possível, vamos tentar restaurar isso. E por último, anunciar a palavra. Amém? Senhor sempre tem uma nova oportunidade para nós. E o propósito que Ele tem para realizar em cada um de nós, como foi com Sansão, aconteça o que aconteça, Deus nunca perde, Ele vai realizar em cada um de nós. Amém? Glória a Deus, vamos orar, queridos, coloque em pé.